E aí, galera, pela terceira rodada do Campeonato Cearense, deu Ceará e deu Ceará com goleada. O vovô bateu a equipe do Atlético Cearense, o placar foi por 6-0, foi 6-0. E aqui o técnico Wagner Mancini concedeu a sua entrevista coletiva no pós-jogo. Obviamente, quando a equipe vence e vence por um placar tão dilatado, é uma coletiva tranquila, o treinador até ficando feliz em responder mais de uma pergunta, assim, 2, 3 respostas, não vê complicação, não vê problemas, porque o Mancini parece um cara muito calmo, né? Já passou no clube como atleta, eu era repórter na época e ele era um líder de elenco, era um cara tranquilo já, e agora demonstra também a sua tranquilidade como treinador. Mas óbvio, no momento bom, no momento de vitória, e ainda mais uma vitória por goleada, é tudo mais simples. Se bem que o Mancini não foi aquele que pegou assim um pano e cobriu os erros da sua equipe, ele não encobriu as dificuldades do seu time, não. Falou que mesmo contra um time que não é forte, que é a equipe do Atlético, o seu time ainda deu ao adversário chances, oportunidades de gol. Ele lembrou isso aí. Lembro, inclusive, que teve uma cara a cara com gol, né? Por pouco. O Ari, que é o presidente, né? O dono do Atlético Cearense, por pouco o Ari não marcava um gol para sua equipe. Isso acabou não acontecendo, o Ceará cresceu na partida, 3-0 no primeiro tempo. Um segundo tempo ruim, começo do segundo tempo muito ruim do Ceará, parece que estava pedindo para tomar um gol. Mesmo assim, o Atlético Cearense não teve essa qualidade, e aí o Ceará acabou, depois das mudanças, acho que o Mancini foi inteligente nessa questão das mudanças, porque os jogadores que entraram deram um pouco mais de velocidade ao jogo. Tem um Castilho que sabe bater muito bem na bola, foi assim que aconteceu, por exemplo, no gol de falta, e o Ceará acabou vencendo a partida por 6-0, sem maiores dificuldades, sem maiores problemas no jogo, mas o Mancini também viu essas dificuldades. Eu perguntei para o Mancini se foi mais mérito do seu time ou mais demérito do adversário para esse placar tão dilatado. O ponto de vista do treinador, ele colocou assim: eu acho que o Ceará, ele soube construir o placar, né? Eu acho importante frisar, se em algum momento do jogo houve uma certa fragilidade pela idade do time do Atlético, muitos jovens atuando, e ali você percebia uma certa falta de malícia em alguns lances, mas também houve uma velocidade, e o que me chamou a atenção foi que até 20 minutos do primeiro tempo a gente já tinha roubado 9 ou 10 bolas no setor de meio campo e transformado isso em contra-ataque, né? Que é uma forma vertical que eu quero que a equipe do Ceará jogue. Então teve muita coisa boa sendo vista, e teve também, por exemplo, a gente permitiu que eles finalizassem algumas bolas no gol. Então isso também chama a atenção da gente. A gente não está focado somente no número de gols que foram feitos, a gente também tem que corrigir os erros, porque daqui a pouco a gente vai enfrentar adversários mais fortes. E é importante, quando a gente estiver em campo, você saiba muito bem que função fazer. Mas eu atribuo assim, o mérito de ter feito 6 gols, porque diversas vezes no futebol nós já vimos uma equipe superior à outra não conseguir fazer esse número de gols, então aí há o mérito do Ceará, mas também vi em alguns momentos uma certa fragilidade na equipe, muito em cima não da organização, porque eu achei um time organizado, muito em cima da idade dos garotos, e aí há uma discrepância entre uma equipe e outra. Mas de uma maneira geral, eu gostei da atuação do Ceará, e gostei principalmente de uma coisa: fez 1-0, foi buscar o segundo, fez o segundo, foi buscar o terceiro, e assim por diante, enquanto teve pernas, que é uma das coisas que a gente quer entregar esse ano a nossa imensa torcida, um time vibrante que não deixa de atacar em momento algum, inclusive nos momentos em que tentou ter posse de bola no campo defensivo, se complicou, né?
exatamente porque a equipe está armada para outro tipo de jogo. Deu para entender, né, que o Mancini ele observa o jogo como um todo, né? Nessa fala, inclusive, ele diz sobre essa questão do seu time ter dado oportunidades para o adversário. E é bom ele chamar atenção para isso, e ele colocou o motivo real. Se você der essa oportunidade para um time de maior qualidade, dificilmente essa oportunidade vai ser desperdiçada. Ela foi desperdiçada com o Atlético Cearense. Mas se você dá essa oportunidade para um Fortaleza, é o time com o qual você vai disputar, na verdade, o Campeonato Cearense, se você der essa oportunidade, a tendência normal é que o gol acabe acontecendo. Mas se você dá para um Atlético Cearense, ele pode não ocorrer. Serve para você entender os erros que foram cometidos para que essa oportunidade acontecesse. Erro na saída de bola, você tem muita dificuldade na saída de bola. Isso me chama atenção assim de uma forma bem negativa, porque hoje é uma das questões básicas do futebol. Se você consegue sair daquela primeira linha de marcação do adversário, normalmente o seu jogo vai fluir. Mas se você tem dificuldade dessa primeira saída, é uma complicação. Todas as vezes que seu time perde a bola no primeiro terço de campo, a chance do adversário fazer gol é muito grande. Não é à toa que 2023 foi um dos anos que o Ceará tomou mais gols na sua história em relação a gols por partidas, né? Jogou menos partidas do que em outras temporadas, mas tomou mais gols até do que em outras temporadas. Então isso precisa ser corrigido. Saída de bola. Talvez por isso o Mancini tenha dito que não era a sua intenção perder zagueiros, como ele perdeu o Matheus no jogo passado, por conta de uma contusão, de sentir um problema muscular, não queria mexer na zaga, não queria mudar, porque ele precisa de entrosamento, ele precisa dessa saída específica de bola, de não errar, de não entregar o adversário. O Ceará fez isso com o Atlético Cearense. Ele não pode, por exemplo, fazer isso numa Copa do Nordeste contra a Bahia, contra o Sport, contra equipes que realmente vão disputar a competição, um Vitória que está se preparando para a Série A, um Fortaleza, no mesmo caso do Campeonato Cearense, porque essas equipes fatalmente farão o gol. E é isso que o técnico tem em relação à preocupação. Então, Campeonato Cearense, essa vitória significou, além de 3 pontos, de saldo de gols, foram 6 gols de saldo em uma partida só, a liderança do Grupo B da competição. A gente já conversou por aqui. Por que essa liderança é tão importante? Porque quem termina em primeiro no seu grupo reduz na sua temporada 2 partidas. Não vai jogar as quartas de final. As quartas de final do Campeonato Cearense são em 2 jogos. E quando você passa direto para as semifinais, você pega o seu calendário e diminui 2 datas. Para uma equipe como o Ceará, com calendário cheio, jogando estadual, Copa do Nordeste, daqui a pouco vem Copa do Brasil e a Série B, reduzir 2 datas é importantíssimo. Então, o Ceará, principalmente com os adversários que ele tem dentro do grupo, ele precisa fazer isso. O tropeço na estreia para o Maracanã foi muito ruim. E o Ceará vai ter que pontuar nessas partidas que restam para não depender de um adversário para ficar na primeira colocação. Se ele vencer os jogos daqui para frente, se ele vencer o Fortaleza, se ele vencer o Caucaia, vai ser o primeiro colocado. Mas se isso não acontecer, ele vai depender dos resultados do Iguatu para ser o primeiro colocado no grupo. O Ceará venceu, assumiu a liderança, tem 7 pontos, mas o Iguatu só tem 1 ponto a menos, tem 6. E o Iguatu não enfrenta mais um Fortaleza, né? Ele já enfrentou. E os times do mesmo grupo não se enfrentam, então ele não enfrenta mais um Ceará, só enfrenta na outra fase. Então essa é uma questão que precisa ser levada em consideração. O Ceará precisa vencer as suas 2 próximas partidas para não depender do Iguatu para ser o primeiro do grupo, porque se ele for o segundo do grupo, ele vai ter que jogar as quartas de final do Campeonato Cearense. Aí são datas a mais, 2 datas a mais no seu calendário. Por isso essa vitória foi importante, por isso é importante vencer daqui para frente. Talvez por isso o Mancini tenha se utilizado da equipe principal, quando ele tem no domingo a estreia de Copa do Nordeste. Foi até indagado se é uma prioridade do estadual em relação à Copa do Nordeste, mas ele não deu essa impressão. Ele passou a impressão apenas do tipo de time que ele quer ter contra a Juazeirense, que é um time mais forte fisicamente. E também informou que esses que começaram a partida
na sua grandíssima maioria, não estarão em campo contra a Juazeirense no próximo domingo. Vamos acompanhar aí o Mancini sobre a partida de estreia do Ceará na Copa do Nordeste. Na verdade, para este jogo diante da Juazeirense, a gente vai com uma equipe diferente, né? E hoje ainda, embora seja o terceiro jogo da equipe este ano, com basicamente 95% dos jogadores, então este é um retrato do time considerado titular. Mas esses atletas que vão jogar no domingo, eles estão buscando o espaço deles. Então eu vejo como uma boa oportunidade da gente ver todo mundo atuando num jogo de característica diferente, assim como eu acabei de falar. Agora, o fato do Ramon não ter jogado hoje e do Matheus Felipe não ter jogado a outra partida foi em função de desconforto muscular, não foi por opção. Por quê? Porque nós estamos num começo de trabalho e os jogos eles são desgastantes demais e obviamente por isso eu vou estar deixando essa equipe aqui descansando para jogar na quinta-feira que vem, mas é uma oportunidade aos outros, né? Você vê, o Castilho entrou hoje, fez os gols dele, o Janderson entrou, o Barceló, outros não entraram, mas vão ter a oportunidade sendo dada agora, e aí a gente tem que ver em que nível que eles estão, porque é importante quando você não tem só 11 jogadores, eu quero ter 22 jogadores para daqui a algumas partidas, por exemplo, eu optar por uma escalação diferente, contra adversários diferentes, né? E isso eu só vou conseguir fazer a partir do momento que todo mundo estiver mais ou menos equilibrado, igual aí no que se diz respeito a jogos. Pois é, dá para perceber aí que o Mancini não vai usar o mesmo time, né? O time que enfrentou o Atlético Cearense não será o time que enfrentará a Juazeirense. O pensamento do treinador não é questão de titulares ou reservas, é questão que ele quer um time com maior vantagem física sobre o adversário. Então, desse time que começou o jogo contra o Atlético, apenas o David Ricardo deve jogar. O restante do time não vai para essa partida. O que passa uma impressão de que nós teremos realmente um time totalmente diferente. Eu fico imaginando aqui uma formação totalmente diferente de time para esse jogo, né? Vai ter o David Ricardo, certo? Deve ter o Jonathan como outro zagueiro, né? Deve ter o Richard como goleiro. Por que eu estou dizendo Richard? O Richard tem sido relacionado para todos os jogos. O Bruno só foi na primeira partida do ano. Então, deve ser o Richard. Ele deve imaginar que o Richard é o titular e o Bruno é o terceiro goleiro. E eu vou dizer de cara que eu não concordo, né? Vou dizer logo de cara que eu não concordo. Aliás, ano passado, além do desentendimento do Bruno com o Mancini, eu acho que o Bruno não cometeu nenhum tipo de ato, principalmente nos jogos em que esteve em campo, dentro de campo, que demonstrasse que ele não merece, sei lá, brigar por uma titularidade no Ceará. Não consigo ver nada que ele tenha feito em campo que desabonasse ou demonstrasse falta ou queda de qualidade dele ano passado na equipe do Ceará. O time todo caiu. Mas acho que o Bruno não cometeu nenhuma falha assim terrível que dissesse, não, esse goleiro não pode ser goleiro do Ceará, não vejo isso. Então, o Bruno, me parece, está no terceiro posto, é o terceiro goleiro, no ponto de vista do Mancini. E a gente tem que entender, ele é o treinador do time, ele que está vendo os treinos, ele deve ter os seus motivos. Eu só espero que o motivo não seja o desentendimento que ele teve com o Bruno ano passado. Porque eu acho que é uma coisa de vestiário, e se ele não pediu para o clube se desfazer do Bruno, é porque dá para o Bruno ser mantido. Então, vamos lá, Richard vai ser o goleiro. Na lateral direita, o JV, né? Porque só tem, nesse caso, essa alternativa do JV jogar por ali. E aí nós teremos, como eu já disse, o David Ricardo está mantido, então Jonathan e David Ricardo, acredito eu, e na lateral esquerda o Paulo Vitor. No meio campo, o Richardson, não é um jogador de grande estatura, como assim falou, mas ele falou também que quer jogadores que briguem com duelo individual, então acho que tem tudo a ver para o Richardson fazer isso. E aí vamos para as meias, os jogadores mais de frente, até porque o Ceará não tem outro volante, só tem mesmo o Richardson. Ele poderia utilizar o Bruninho,
O Bruninho, apesar do nome Bruninho, né, não é daqueles jogadores pequenininhos, né? Ele é um meia que não dá para dizer também que é de uma grande estatura, mas é de uma estatura ali, sei lá, mediana, e poderia jogar ali fazendo a meia na equipe do Ceará. Eu fico imaginando aqui quem seria o outro meia a ser colocado. Eu acredito que seja o Guilherme Castilho, porque o Castilho tem uma condição de ser meia e um volante, ele faz uma certa marcação, ele tem uma condição de saída de bola, ele chuta bem num campo menor, pode ser um campo também que não reúne grandes qualidades, pode ser algo interessante, né? Aquele chute, aquela finalização de fora da área, então ele pode ser um jogador para fazer esse tipo de finalização. Na frente, certamente o Janderson não teve assim grandes oportunidades de atuar como titular, ele entrou em todas as partidas, só no segundo tempo. Estou levando isso para a questão do desgaste, né? Então acho que não há assim tanto desgaste em relação ao Janderson, e teria o Facundo Barceló. Acho que o próprio Mancini chegou a dizer que nessa partida o Barceló joga. A gente só fica na dúvida, o Barceló joga sim, agora ele será reserva, ele será titular. Acredito que nesse caso ele deva ser titular da equipe do Ceará, porque o Barceló jogou pouco por causa da questão da regularização, mas ele já tinha chegado no clube há algum tempo, então acho que fisicamente ele está preparado para jogar, e o que faltava mesmo era a regularização. Agora foi regularizado, teve a condição de participar dessa partida. Se os amigos e amigas tiverem interesse, no meu ponto de vista sobre ele, acho que ele foi bem, não jogou uma partida má, entrou no segundo tempo e mostrou, o Mancini falou sobre isso, que ele é o centroavante diante de tantos outros jogadores que o Ceará tem, que podem jogar como centroavantes. O caso do Saulo, o caso do Ailon, ele é um centroavante mesmo, centroavante nato, e isso pode fazer diferença. E aí eu concluiria dizendo que o outro atacante de lado deve ser exatamente o Saulo Mineiro. Então o Janderson, o Saulo Mineiro e o Barceló um pouco mais à frente, como centroavante, deve ser essa a formação, assim que eu imagino que seja a formação que o Ceará deve utilizar contra a equipe da Juazeirense. Hoje nós tivemos, eu estava observando aqui em relação à renda, para uma quinta-feira à noite, nós tivemos um público muito bom, 11.493 pagantes, 48 não pagantes, público total 11.541 torcedores. A gente lembrando de que o Ceará jogou no domingo e teve um público em torno de 12, foi um público para uma quinta-feira realmente muito bom. Eu acho até que naquele dia, que eu comentei aqui nos vídeos, a gente conversando, que aqueles problemas todos da semana, Barleta entra na justiça, Zé Roberto entra na justiça, Floresta na justiça contra o Ceará, acho que todas essas coisas acabaram atrapalhando também, porque muitos torcedores estavam meio tristes, meio ressabiados, talvez não com muita vontade de assistir uma partida do Ceará naquele dia, e isso atrapalhou. Foram 12 mil, deveriam ser mais do que 12 mil, certamente, torcedores no domingo à tarde no PV, e aí numa quinta-feira, um jogo de 8h30 da noite, muito mais complicado, principalmente para quem trabalhou no dia e à noite para o jogo, outro dia tem trabalho de novo, chega já meia-noite em casa, tem essas questões todas. Mesmo assim, o torcedor do Ceará conseguiu colocar esse excelente público nessa vitória por goleada do Ceará. Eu deixo vocês com os gols da partida. Vocês acompanham aí essa vitória do Ceará, esse 6-0, 2 gols de Eric Pulga, 2 gols do Guilherme Castilho, o Ailon marcando o seu gol, o David Ricardo também marcando o seu gol para essa vitória do Ceará, uma vitória importante, principalmente por estar neste momento na liderança do grupo B desse campeonato cearense. Os amigos e amigas, sempre o nosso pedido, aquele like é sempre bastante importante para o canal. Se você não é inscrito, interessante se inscrever, interessante também
ativar as notificações, porque quando tiver vídeo novo, a gente traz aqui para vocês. Se tiver interesse de assistir a coletiva completa do técnico Wagner Mancini, no canal também temos a coletiva completa e você pode acompanhar conosco. Um abraço, galera!